Então a MP 1172 foi enviada e aprovada pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado e agora vai para a sanção presidencial. E é aí que muitos estão de olho, porque essa MP fala sobre o reajuste no salário mínimo, sobre o aumento na faixa de isenção do imposto de renda, e isso naturalmente traz gastos maiores para o governo. E naturalmente o governo, que nós conhecemos como a palma da nossa mão, não vai querer cortar na própria carne, desde super salários, benefícios, penduricalhos dos salários deles, e que nós sabemos, né, que a classe política custa muito para a população brasileira. Então, naturalmente, eles vão ter que buscar tributar em outros cantos. E sim, eles estavam mirando os investimentos no exterior ou os ativos que são mantidos no exterior. Só que eles tiveram que voltar um pouco atrás. E aí, basicamente, é sobre isso que eu quero trazer hoje. Porque, apesar de eles terem voltado atrás, ainda assim é algo que segue na mira da classe política, já que no deles eles não vão querer cortar, então vai ter que sobrar para o pagador de impostos. Então me acompanhe até o final do vídeo. Se vocês gostarem, no final não esqueçam do like. Se vocês são novos por aqui, já se inscrevam. Eu sei que vários de vocês já assistiram vários vídeos aqui do canal e ainda não se inscreveram, então chegou o momento de fazer isso. E claro, trago uma boa notícia hoje também. Se vocês já estavam acostumados com o cupom BA15 para fazer as assinaturas da Levante, hoje nós mais do que dobramos esse desconto e vocês podem utilizar o cupom BA34 para ter 34% de desconto. Eu vou deixar todos os links e o cupom aqui embaixo na descrição e também fixado no primeiro comentário. Mas vamos lá, né, gente? Então, em maio desse ano de 2023, nós tivemos a MP 1172 e a 1171 sendo lançadas pelo governo. E uma medida provisória, ela tem um efeito imediato, mas ela tem prazo para ser votada. E se esse prazo ele se perde, como iria se perder agora no final de agosto, dia 28 de agosto, então o que antes era uma medida provisória com efeito imediato precisa ser encaminhado como um projeto de lei. E aí um projeto de lei, ele só passa a valer depois que ele é aprovado nas casas e tudo mais, então é um processo mais demorado. E aí o que acontece? Em maio, então, foi lançada a MP 1172, que falava sobre o reajuste do salário mínimo e também sobre o aumento na faixa de isenção do imposto de renda. E aí como que ficou essa história? Basicamente, essa MP, ela traz o reajuste do salário mínimo utilizando o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais a variação do PIB de 2 anos anteriores. E aí o que nós tivemos então agora para 2023 foi que o nosso salário mínimo, que em 2022 era de R$ 1.212, agora ficou em R$ 1.320. E considerando a estimativa do INPC de 2023, mais a variação do PIB de 2022, que foi de 2,9%, então em 2024 nós devemos ver um salário mínimo na casa de R$ 1.421. E isso por quê, né, gente? Porque em 2011, a Dilma ela tinha sancionado ali uma lei onde o reajuste do salário mínimo seria justamente por essa questão da inflação, mas a variação do PIB. Só que quando chegou o governo Temer e ele foi passar o bastão para o governo Bolsonaro, ele acabou não definindo ali na questão orçamentária o salário mínimo, e aí ali o governo Bolsonaro teve que reajustar esses salários ali conforme as regras que eles acabaram mudando, e aí agora uma promessa que era do governo Lula de voltar esse reajuste do salário mínimo pela inflação e tudo mais, acabou voltando, então ele vai sancionar sim esse projeto. E aí é claro que outra promessa que ele também trazia era o reajuste da faixa de isenção do imposto de renda. Então, ele tinha prometido uma faixa de isenção que, se eu não me engano, era na casa de R$ 5.000, mas o que eles aprovaram através dessa MP foi um aumento da faixa de isenção para R$ 2.112. Ou seja, se você ganha R$ 2.112 por mês, você está isento do imposto de renda. E se você ganha mais do que isso, então você segue essa tabela progressiva para recolher o imposto de renda. Cabe ressaltar que todo ano nós temos que fazer a entrega da declaração anual do imposto de renda. Então, se você opta, por exemplo, pela declaração simplificada, você consegue ter um desconto ali de até R$ 528. Ou seja, dentro dessa declaração simplificada, com esse desconto, isso é como se você ganhasse até R$ 2.640, você também ficasse dentro dessa faixa de isenção. E aí, é claro, entre você escolher uma declaração simplificada ou uma declaração
completa depende muito do quanto de despesa você tem para bater no seu imposto de renda. Se você tem pouca despesa, você escolhe a declaração simplificada. Se você tem muita despesa, saúde, educação e várias coisas assim, você acaba escolhendo muitas vezes a declaração completa. Mas o que acontece, né? Unificando essa questão do reajuste, né, do salário mínimo e do aumento da faixa de isenção do imposto de renda, muitos já estão estimando que o custo do governo ele pode ser elevado em até 45 bilhões de reais até 2025. E por quê? Porque a partir do momento que você aumenta o salário mínimo, você também tem que corrigir os salários, né, as previdências, os benefícios do governo. Então isso eleva o custo do governo. A partir do momento que você sobe a faixa de isenção do imposto de renda, essa é uma arrecadação menor. E aí que vem os planos do governo de que, olha, se a gente não topa cortar dentro da nossa própria carne, né, fazer uma reforma política, uma reforma administrativa, então nós vamos ter que arrecadar mais e tributar mais. E nós sabemos que o atual governo não tem problema nenhum nessa questão de tributar mais. E aí, uma MP que eles acabaram lançando foi justamente essa 1171, que fala sobre os investimentos no exterior e onde eles tentavam, então, trazer uma tributação para trusts e também outras estruturas offshores, né, como PICs, como LLCs, que são empresas que você cria lá fora e você pode colocar desde investimentos até bens lá dentro. Só que o que acontece? O texto, gente, ele foi tão mal feito que quando você lia ele lá no início, ele sofreu algumas modificações, mas ainda assim continuou ruim, ele meio que equalizava tanto aquele investidor pequeno que colocou grana em uma corretora, como aquele cara que tinha muito dinheiro e que acabou fazendo uma estrutura offshore para tentar proteger o seu patrimônio. E por quê? Porque eles trouxeram lá uma tabela onde eles diziam mais ou menos o seguinte: se você, com os recursos que você tem lá fora, com as estruturas que você tem lá fora, tiver um lucro de até 6 mil reais, então você está isento do imposto de renda. E vamos combinar que 6 mil reais não é quase nada para quem já está pensando em investir lá fora. Se você tiver um lucro de 6 mil a 50 mil, o seu imposto ele vai ser de 15%. E se você tiver um lucro acima de 50 mil reais no ano, então você vai ter que recolher 22,5%. E isso é uma forma de eles tentarem arrecadar um pouco mais. Só que existia tanta ponta solta nesse texto, aliás, ainda existe, né, e vai ter que ser melhor trabalhado nesse projeto de lei, que basicamente o que acontece? Como muitas pessoas fazem essas estruturas lá fora e acabam criando essas estruturas em paraísos fiscais, em países com essa tributação favorecida, o que não é ilegal, não é crime nenhum, o que torna muitas vezes essas estruturas ilegais é justamente a origem do dinheiro. Então, o que acontece? Muitas jurisdições, elas não têm essa obrigação de cruzar com as informações no Brasil. Então, para o cara trazer todas essas informações para o seu imposto de renda, é só se ele realmente quisesse fazer tudo 100% certinho e falasse assim, não, eu quero pagar imposto mesmo, então vou fazer toda a declaração aqui. Porque se uma jurisdição que ele escolheu não tiver essa obrigação de cruzar essas informações, se ele simplesmente não trouxer essas informações para o Brasil, como é que a Receita Federal vai conseguir monitorar tudo isso? Então, esse era um ponto de dúvida, ainda é um ponto de dúvida de como efetivamente vai funcionar e que dentro da SMP não ficou tão claro. E aí, aliando essa questão com algumas outras, isso me faz pensar que por mais que eles encaminhem esse projeto de lei em caráter de urgência, ainda assim nós temos que concordar que existem vários políticos ou pessoas ligadas a eles que também têm essas estruturas lá fora, que volto a reforçar para vocês, não é ilegal, o que torna ilegal essas estruturas é o dinheiro, né, a origem do dinheiro que você manda. Então sim, às vezes nós tivemos casos no passado, né, onde o político tentava esconder patrimônio que era ilegal, de propina, tentava esconder lá fora, então isso é ilegal, a estrutura por si só não. Mas, como nós temos boa parte da classe política que também faz uso desses recursos, então eles meio que vão ter que votar já sabendo que, olha, talvez eu também seja afetado e tenha que pagar um imposto que até então eu não pagava. Então, existem todos esses poréns que devem ser avaliados daqui para frente nesse projeto de lei,
que eu acho que vai acabar demorando um pouco mais para passar, se passar, e também depende muito em como vai passar, porque como eu falei para vocês, o texto ele realmente estava com várias pontas soltas, mas é algo que nós, investidores, temos que ficar de olho de como vai funcionar, porque se você tem algum recurso lá fora, ou enfim, seja em corretora, ou seja através de algum outro tipo de estrutura, tem que ficar de olho para saber como que esse texto vai passar, porque talvez em algum momento isso pode acabar impactando a gente aqui também. Mas ainda assim, quando esse tipo de coisa acontece, é mais um reforço que me faz acreditar que, olha, mais do que nunca é importante sim investir diretamente lá fora, mandar os recursos lá para fora, para tentar investir em uma jurisdição diferente, proteger o nosso patrimônio, acessar um mercado infinitamente maior em uma moeda muito mais forte, principalmente quando a gente vive no belo bananal que é o nosso Brasil, beleza? Mas bom, gente, acho que essas eram as principais atualizações que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Eu convido vocês a deixarem a opinião aqui nos comentários também. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.